Ok, a partir de agora começa aqui a gravação e nosso tema é o desapego. Por que que eu escolhi esse tema? Primeiro foi uma coisa que a gente conversou lá no grupo das Mulheres Prósperas e como agora a gente está estudando espiritualidade exclusivamente, eu queria trazer o tema de uma forma mais abrangente. Então eu pensei, vou levar para o grupo, porque aí várias pessoas podem estudar ao mesmo tempo e é algo que todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa aprender a desapegar, porque automaticamente o nosso ego, ele já vive no apego. Ele não quer soltar nada. Só que a gente sofre muito com isso. Então é muito importante conseguir desapegar. Então eu vou trazer tanto os conceitos do apego quanto do desapego, para a gente entender direitinho o que é que se passa no nosso funcionamento, né? Então vamos lá. O objetivo dessa aula terapia, lembra? Esse é um momento em que você é um paciente, que você está em terapia, é para você se sentir dentro do setting terapêutico, vivendo a sua análise. Esse é o seu momento de terapia. Então, nesse momento, a gente quer como objetivo fazer você compreender os conceitos que a gente vai trazer aqui. É isso que eu chamo de expandir a consciência. É você entender mais sobre como você funciona, identificar os tipos de apego que limitam a tua vida, porque quanto mais apegado, mais limitado você está e despertar em você atitudes mais leves, conscientes diante da sua vida. Isso é o mais importante, que você consiga se perceber e mudar. Só com a consciência, despertando essa consciência, que você vai entender o que é que se passa na sua vida e vai poder transformar. Porque não tem como a gente mudar aquilo que a gente não percebeu. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda, o apego é uma coisa natural, que precisa acontecer quando a gente vive na infância, a gente com os nossos pais, quando a gente é criança. Existe o apego positivo, que é esse. Se um pai e uma mãe não tiver apego pelo filho, ele não vai cuidar, ele não vai amar, não vai dar o que aquela criança está precisando. Então, o apego são formas da gente se vincular. Mas na vida adulta, aí a gente precisa viver esse apego de uma forma mais madura. Não pode ser uma criança. Então, o apego é a ligação emocional intensa, um laço emocional, mental ou físico que a gente cria com as pessoas, com os objetos, com as ideias, com os sentimentos, com as situações, com os lugares. A gente pode se apegar a muitas coisas. Então, muitas vezes esse apego, ele vem acompanhado do medo, medo de perder, medo de mudar, medo de ficar só, ou a necessidade de controle, né? Quando você está muito agarrado às suas crenças e você acredita que não pode viver sem aquilo, sem o seu objeto de apego, aí a coisa fica feia. Aí a gente precisa entender que esse apego vai gerar sofrimento e é inevitável, que é tudo que a gente não quer. Então, simplificando, o apego é medo de perder aquilo que você acredita que precisa para ser feliz. O apego é a dificuldade de deixar ir o que já não te serve mais. Seja pessoas, objetos, ideias, sentimentos, situações. Sabe aquela roupa que está lá no teu guarda-roupa que não cabe mais, que não serve mais, que está toda manchada e mesmo assim, não, porque essa roupa me lembra o dia que eu fui feliz, está apegado. E esse apego, ele não é. Então, o apego é quando você segura algo com muita força, acreditando que sem aquilo você não tem como ficar bem. Você não tem como ficar seguro, você não tem como ficar completo. Só que é uma ilusão, porque nada físico nesse mundo vai poder te trazer segurança, nem bem-estar, nem completude. Tudo isso só é possível a partir do que você constrói no seu interior.
Então a gente consegue ficar apegado mesmo que no fundo seja uma coisa que já não faça bem. A gente consegue ficar apegado até às coisas ruins. E é esse aí o problema. Se a gente conseguir se apegar só às coisas boas, ainda tá ok. Mas quando a gente começa a se apegar ao que é ruim, aí o negócio complica muito. Então, o apego nasce da necessidade de segurança. É o ego, né? O ego medroso que quer se sentir seguro. Também vem do pertencimento e da identidade. Por exemplo, minhas amigas são todas casadas, então eu não posso me separar porque eu tenho a identidade de mulher casada. Então eu tenho que ficar aqui nesse lugar, mesmo que o meu casamento não seja bom. Eu tenho que pertencer a esse grupo das mulheres casadas. Não posso mudar a minha identidade. Eu não quero ir para o grupo das mulheres separadas. Então, ficar pegada àquele status. Então, é muito natural o apego na nossa vida. Em muitos casos, e como eu já falei, né, positivos entre pais e filhos, até entre cônjuges também, né, se for um apego maduro. Mas quando ele é excessivo, ele fica rígido, aí sim começa a causar o sofrimento. Vou trazer aqui alguns exemplos de apego e vocês podem escrever aí no chat outros tipos de apego que vocês percebem que tem aí na vida de vocês, né? Não conseguir sair de um relacionamento mesmo sabendo que não está saudável. Guardar objetos sem utilidade por medo de se arrepender depois. Normalmente, quando a gente tem uma coisa que a gente guarda e resolve jogar fora, é incrível como na mesma semana você precisa daquilo para. É como um teste mesmo, sabe? Para você não querer mais desapegar das coisas, para você ficar nesse de, ai, pode ser que eu precise em algum momento. Esse é um pensamento de escassez. O que é que eu digo para mim mesma? Se eu precisar, eu posso comprar outro. Pronto. Não preciso ficar guardando uma coisa que talvez eu não precise. Para que acúmulos? Outro exemplo, dificuldade em mudar de carreira, né, a profissão, ou de cidade, porque está apegado ao conhecido. Não, eu não gosto de morar aqui, mas aqui é o lugar que eu nasci, que eu nunca morei em outro lugar, então eu tenho que ficar aqui mesmo. Aí eu não gosto da casa que eu moro, porque tem muitas lembranças minhas, mas eu não posso me mudar, porque essa casa aqui foi da minha família, dos meus pais, e eu tenho que ficar aqui. Outro exemplo, querer controlar tudo e todos por causa do medo do imprevisível. O controle, né, excessivo, é um apego. Só que você não controla nada, isso é uma grande ilusão. E por último, tem muito mais, né? Mas o que eu trouxe aqui, apegar-se à dor, à raiva, ao ressentimento, à mágoa durante anos. Tem pessoas que estão guardando uma dor há 10 anos. Mesmo aquilo machucando, a pessoa não sabe quem ela é sem aquela dor. Isso é terrível, né? Guardo muita coisa. Primeiro passo será fazer a faxina. E isso hoje a gente vai faxinar muita coisa. Eu preciso me libertar da necessidade de controlar. Ótimo. Pronto, já percebeu? Anota aí. A necessidade de achar que eu estou controlando, né? Porque a gente não controla nem as nossas emoções. Que dirá as situações das outras pessoas. É possível ter o autocontrole de perceber, cara, eu estou querendo controle, ó, estou querendo me iludir. Mas vou desapegar, vou soltar isso. Isso é medo. E aí tu precisa entender, né? Medo do quê? Porque aí é esse medo que precisa ser liberado. Ótimo. Então, características do apego. Medo de perder ou de mudar. Gente, primeiro, a gente não perde nada, porque nada aqui é da gente, tá? Tudo é só emprestado. Então não tem como a gente perder o que nem é nosso. Essa é a primeira questão. E o medo da mudança é terrível, porque tudo muda o tempo todo. Cada dia é único e diferente.
Então, se você não quer mudar, você não quer viver, porque a vida é essa eterna mudança, que é preciso que aconteça. Imagina se a gente vivesse em que nada mudasse. Seria uma prisão terrível. Esse desejo de controle é o ego que diz que tem que ser do jeitinho dele, só pode ser como ele está dizendo. E normalmente o que ele quer nem é bom. Dificuldade de soltar, mesmo sabendo que aquela coisa faz mal. Por que a gente fica agarrado a uma coisa que faz mal? Porque a gente tem medo que sem aquilo ainda seja pior. Só que a gente não entende que aquilo é que está fazendo a coisa ser ruim. Quando a gente solta, melhora. Não tem como soltar uma coisa e piorar, não, gente. Só pode melhorar quando a gente solta. Só que o ego diz que não, né? Que não é por aí. E aí gera esse sofrimento quando algo vai embora ou algo se modifica. E, na verdade, precisa que muita coisa vá embora, que muita coisa mude para poder a gente viver em felicidade. Esse desapego constante. Então, guardo muita coisa. Não, já li esse, foi o outro. Tenho esse medo. Pois a gente tem muitos medos e apego e medo, né? Se a gente puder resumir todas as emoções negativas em uma, é medo. Então a gente precisa muito aprender a lidar com medo para poder se libertar e viver a luz, porque onde existe o amor, não pode existir medo. Se você está agarrado ao medo, você não pode viver o amor. Por isso que a gente precisa se libertar dos medos, sabe? Medo de perder e desejo de controle. Isso, medo de perder, que nem é seu. Desejo de controlar o que você não pode, porque só a divindade controla o que acontece. Não somos nós. Imagina que você é uma célula do grande planeta Terra. É como se a célula e você é o grande planeta para uma célula dentro de você. Imagina as células dentro de você querendo controlar você. É isso que a gente tenta fazer. Ah, não, eu quero controle aqui. Mas não tem como. É dessa ilusão que a gente precisa se libertar. Você não precisa de controle, você só precisa fluir com a vida. Se apresentou algo, aceita. Saiu, tchau, valeu, obrigada. Esse é o fluir da vida. Agradeço, vai com gratidão, com paz, com alegria, com amor. O doloroso é ficar preso, agarrado, né? Ver essa imagem aqui de você com uma corda aí toda enrolada. Quem já tentou segurar alguma coisa assim, vê como isso dói, vai cortando tudo. É disso aí que a gente precisa se libertar. Não precisa segurar nada. Toda vez que você estiver segurando algo, aí você vai perceber que é isso que está errado. Então vamos lá. Eu guardo garrafas de águas novas de corridas que faço. Já tenho várias, eu sempre uso as garrafas velhas ao invés das novas. Então, essas garrafas são o quê? Troféus, que não pode usar. E aí fica só apegada a isso, sem poder usufruir. Não, é para usar tudo. O que você tem ao seu redor é para ser usado por você. Se você não usa, não é para ficar com você. Entende isso? Que é um acúmulo de escassez. E não pode ser meu, eu não posso usar. Então vai servir para quê? Para ficar lá guardado, empoeirado. Não faz sentido, né? Começa a usar essas garrafas. Isso, valeu. Quando alguma coisa chega, a gente diz, eu recebo com muita alegria. Chegou, venha, estou aberta. Aí quando vai embora, a gente diz, valeu, obrigado, namastê, gratidão, pode ir. Eu sofro com a partida, porque ainda não aprendeu, né? O feliz encontro, a feliz despedida. A despedida também precisa ser feliz. A despedida feliz é: eu vivi tudo que tinha para viver aqui, foi ótimo, estou muito satisfeita, feliz e agradecida. É tão bom viver isso, né? E aí na despedida a gente pode chorar, mas é de gratidão mesmo, de emoção, de alegria, de prazer.
Não precisa ser por sofrimento. É dos restos mesmo que a gente tá falando. Hein? Feliz encontro, feliz despedida, feliz reencontro, irmã. Tem muitas lições nos rezos. Então vamos falar de amor. É amor ou é sentimento de posse? Você está amando ou você está apegado e possessivo, achando que o outro é uma coisa sua? Um exemplo prático. Amar alguém é super saudável, é maravilhoso. É o que faz a nossa vida florescer. Mas achar que o outro, que você não pode ser feliz sem o outro, você não pode ser feliz sem essa pessoa com quem você está, que essa pessoa é sua, ou que você não sobrevive sem ela, isso é apego, não é? Então, o apego, ele prende, ele exige, ele cobra, ele controla e ele teme perder. Vai percebendo aí nas suas relações, se é isso que você vive. Quer que a pessoa fique perto de você, cobra muito dela, quer controlar os passos dela e não quer que ela vá embora da sua vida. Total apego. Que é o contrário do amor. O amor, ele permite que a pessoa seja quem ela é, permite que a pessoa tenha os defeitos que ela tem, permite que a relação seja como pode ser, liberta, entende que você é livre e a outra pessoa também, para cada um escolher o que é que quer, confia, aceita o fluxo natural de uma relação, por exemplo, que pode ter começo, meio e fim. Aí sim você pode viver o amor. Então, responde aí para mim no chat o que você está vivendo na sua relação atual, de um cônjuge mesmo, né? Acho que todo mundo aqui tem um relacionamento de vocês. Ninguém está solteiro, né? Mas se tiver, pode falar do último relacionamento que teve, por exemplo. Que você vive é amor ou é posse? Isso, Maria, agora eu quero ver. Assumindo. Bora assumir. Eu que eu vivi foi posse. Até agora eu ainda não vivi o amor, não. Digo logo. Estava muito no apego ainda. Reconheço. Então, apego. Aprendi a viver no amor. Que maravilha. Muito bom. É um aprendizado mesmo. É conseguir desenvolver. De fato, ninguém nasceu sabendo. Tudo a gente estuda e melhora, né? Vivo na posse, mas já estou mudando muito. Ótimo, e vamos mudar muito mais. Eu adoro mudanças. Pronto, aí uma crença que eu já desenvolvi: mudar é maravilhoso. Mudar é muito bom. Mudar é incrível. Tem horas que vivo com apego, mas estou buscando viver no amor. Isso, maravilha. Vai chegar lá, vai chegar, com certeza. Já está na transição, já está acontecendo. Olha, só de você tomar consciência do que está acontecendo, já é o grande passo. Porque aí você começa a subir os degrauzinhos para esse amor. Então, é muito importante que a gente primeiro perceba. Essa é a expansão da consciência, perceber. Estou aprendendo a viver no amor. Isso, maravilha. E se não for, pode dizer também, tá? Estou na posse, estou no apego ainda, estou vendo que é isso que eu vivo prendendo, exigindo, controlando, tenho medo que vá embora, e é isso mesmo, tá tudo certo. A gente precisa ser bem sincero com o que está acontecendo, né? Ok? Todo mundo respondeu. Estou no apego ainda, mas quero mudar para viver no amor. Isso. Ok, vai chegar lá. Com calma, devagar, com muita paciência, tá? Não é de uma hora para outra que a gente consegue. Então, é uma coisa gradual que você vai notando. Hoje você vai perceber um dia que você está precisando se libertar e você vai começar a ser o processo de libertação. Não é assim, mágica.
Não é de uma hora para outra, não. Vai acontecendo aos poucos. É paciência e persistência. Vivo no apego, controlo tudo. Pronto. Aí notou, percebeu, beleza. Vai começar a entender por que que eu preciso controlar tudo, por que que eu estou vivendo nesse apego. Eu achei que era natural fazer isso até aqui, mas e agora que eu descobri que o amor existe? Porque olha para essa cara de sofrimento aqui. Essa cara de sofrimento, onde é que tem amor num lugar desse? Tem como, gente. O amor é um sorriso, é a alegria, é a partilha, é o querer estar junto porque se quer e não porque tem medo de ficar só. Muitas vezes o apego a outra pessoa é exatamente esse medo, não quero ficar sozinho. Então eu fico prendendo o outro para o outro ficar aqui perto de mim. Eu quero o passarinho na gaiola que cante só para mim. Então, se eu abrir a gaiola, o passarinho vai embora. Posso não. Então, eu vou prender ali na gaiola e vou chamar isso de. Não, não. Isso é apego. Tem como o amor existir como uma gaiola. Então, vamos lá. Tipos de apego: papel e caneta, para você dizer, cara, eu tô nesse tipo aqui. Esse daqui, para mim, é o mais grave. Apego emocional. Primeiro tipo. São seis, né? Eu acho que tem mais, tá? Mas ia ficar muito extenso também. Aí eu resumi. Esses são os principais. E se vocês lembrarem de mais algum, vai falando aí. Apego emocional. Quando você se liga profundamente a pessoas, situações ou sentimentos que podem vir do medo da solidão, do medo de perder, e do abandono. Quem vive muito o apego emocional está com a ferida do abandono aberta, latente. Então, é esse abandono que precisa ser visto. Exemplos de apego emocional. Aí já anota aí se você tem os tipos de apego, se você tem esse. Relacionamentos difíceis de deixar, mesmo sendo tóxicos. Sentir que só será feliz na presença de alguém. Eu preciso de outra pessoa para eu poder me completar, para eu poder ser feliz, para eu poder fazer qualquer coisa. E, principalmente, o mais comum, está apegada à aprovação dos outros. Ah, eu só posso vestir essa roupa se alguém disser que ela tá bonita. Preciso de um elogio, que o outro me diga que eu tô bem, que o outro me dê o que eu não me dou. Então, as críticas, os elogios, está preso ainda nessa ideia de eu preciso que o outro me dê um respaldo, uma aprovação. Segundo tipo, o apego material. Uma ligação excessiva com os objetos, os bens materiais, o dinheiro e o status. Então, esse tipo de apego material, ele esconde inseguranças, o medo da escassez. Sabe a história aí das garrafas? Elas representam alguma coisa, ou você não quer ficar sem elas, ou tem medo de não tê-las, sabe? É sobre escassez. Está apegado aos objetos com medo que eles não existam mais aí, só que eles nem servem para você, né? Porque a escassez é isso, você quer, mas você não pode usufruir. Isso é que é terrível. Então, guardar coisas em excesso, com acúmulo, porque para que eu quero mais de uma garrafa? Só usa a garrafa, para que ter 10 garrafas? Só precisa de uma, usa aquela. Medo de perder dinheiro e status social. Sentir que precisa de algo novo para ser feliz. Aí aqui entra as compulsões por compra. A compulsão por compra é medo de, por exemplo, eu não estar na moda, não estar me vestindo como as pessoas dizem que eu deveria, e é sobre isso. Por aí vai, né? A ideia de que eu tenho que ter coisas para poder ser aceito, por exemplo. Já fui muito apegada à aprovação dos outros, hoje em dia não mais. Uma garrafa só basta. Você só usa uma por vez, concordo plenamente. Quando eu estou acumulando qualquer coisa ali, eu digo, eu quero comprar uma outra garrafa. Aí eu me lembro, por que que eu quero tanta garrafa? O que que...
né? Eu vou ficar usando uma e outra, porque eu não posso usar só aquela. Que eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu tenho que ter várias garrafas, sei lá. Vai pensando aí que ilusão é essa de ter um monte de coisa. Um monte de sapato, um monte de bolsa, um monte de roupa, um monte de cinto, um monte de que mais? Se puder, um monte de carro, um monte de casa. E esse acúmulo todo, que nem sequer a gente pode, de fato, usufruir. Então, quando você tem muitas coisas, você vai ficando escravo delas, da manutenção, da energia que elas exigem de você. Então, responde para mim, o que é que você está acumulando aí? Além das garrafas, o que é que você percebe agora? Eita, eu tenho acumulado isso, eu tenho acumulado aquilo. Ah, eu já fui uma acumuladora de livros, mas aí eu comecei a me soltar disso, sabe? Que eu acho que não vale a pena. Eu quero um monte de dinheiro. As garrafas eu ganho no kit, porém não uso, deixo guardada. Então começa a usar, deixa elas fazerem parte da tua vida. E aí vê, tudo bem, eu quero dinheiro, mas para quê exatamente? Porque se você está na escassez, você pode ter o dinheiro, mas continuar na escassez, que é o medo de perder o dinheiro, entende? É um dinheiro para você usufruir, para sua vida ser melhor, ou é um dinheiro para ficar lá, igual as garrafas, só olhando para ele, mas não podendo levá-lo na corrida ou fazer alguma coisa. Para ter conforto, aposentadorias futuras, ok, para viajar, para servir para você, né? Ótimo. Aí é positivo. Mas ter por ter. Então, o que é que você vai pensando? Em tudo que você olhar aí ao seu redor, ter por ter não vale a pena. É ter para alguma coisa. Para que você quer? Para te servir. E não simplesmente só pelo acúmulo. Por exemplo, comprar roupa e não usar. É para que você quer, se você não vai usar? Acumulo roupa, sapato, já vou ver alguns. Então, ter esse entendimento, para que tanta roupa e sapato? Olha, eu descobri que a minha escassez minha infância foi extremamente pobre. Então, eu era a pessoa que não tinha roupa, eu herdava a roupa das irmãs. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, então eu fiquei nessa de vou compensar agora. Comprar todos os sapatos do mundo, as bolsas, as roupas, até chegar um momento que eu, peraí, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando compensar uma falta que existiu lá atrás, mas não tem como eu voltar lá atrás. Eu posso comprar milhares de roupa agora que não vai mudar o que aconteceu. Então, eu decidi, não, não vou mais fazer isso. Não precisa disso. Pai, eu me chama de centopeia. Também herdei muitas de amigas e vizinhas. Isso, mas chegou o momento da gente entender isso. Tá bom, chega. Não preciso mais ficar a vida inteira carregando aquela dor do passado. Foi o que foi, e pronto, tá tudo certo. Foi isso que eu decidi. Tá, beleza, foi isso mesmo aí. Mas agora eu quero viver diferente. Não preciso ficar compensando nada. Tô bem melhor, controlada. Isso, e vai melhorar cada vez mais. Quanto mais consciência a gente vai tendo, melhor vai ficando. Ótimo. Então, descobrimos nossos apegos materiais, né? Não vi mais Fátima falar aí no chat, hein? Tô sentindo falta. Tá por aí ainda? Vi que caiu, voltou. Fala aí para eu saber se tu estás. O Estou terceiro quietinha apego. aqui pensando. Ah, ótimo. Apego mental a ideias e crenças. Apego mental, a gente falou emocional, material, agora chegou no mental. Apego às nossas ideias, apego às nossas crenças, apego àquilo que a gente acha que sabe. Fátima está apegada ao silêncio. Apego às próprias verdades, opiniões, necessidade de estar certo o tempo todo, não aceitar outras visões ou possibilidades. Aqui é onde entra o trabalho da terapia. Tudo que eu faço é
criar formas de fazer com que você se liberte dos seus apegos mentais, das crenças que você carrega, dos pensamentos, das ideias. Todo o trabalho na terapia é para transformar essa área, né? Então, desapegar para poder ver outras coisas, né? Abrir as possibilidades, as novas visões, outros entendimentos. Então, esse apego a uma identidade fixa. Ah, eu sou psicóloga, pronto, eu tenho que ser a psicóloga e contar para todo mundo quando eu chegar que eu sou psicóloga, que eu sou uma doutora, eu tenho que me apresentar, olha, eu sou doutora. Isso é um apego ao status, a um rótulo, a um título, a uma profissão. E o desapego é, eu não sou a minha profissão. Por acaso eu estou exercendo isso aqui e agora. Não quer dizer que isso me define, né? Aquela história de eu sou muito mais do que uma profissão. Então, esse apego mental, ele fala de rigidez, de intolerância, de resistência à mudança. E aí são aquelas pessoas que dizem, eu sou assim e pronto, não vou mudar. Cara, isso é a morte. A morte é que, né, você não tem mais o que fazer. Mas enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente precisa trabalhar a nossa mente para ela ficar flexível, para ela mudar de ideia. Isso é muito bom. Então, quem é que tem ainda apegos aí sobre suas crenças, pensamentos, ideias, vá percebendo e vá anotando, vá trazendo aí. Esse ano, me desapeguei de algumas pessoas, local de trabalho, me permiti ir adiante. Está sendo lindo, me faz tão bem. Mas, gente, olha, toda vez que a gente desapega e segue em frente, é muito melhor. Eu sempre digo isso, não tenha medo de mudar, porque mudar é sempre bom, mudar é sempre para melhor. Mudar uma crença é a melhor coisa do mundo, porque é um desbloqueio na sua vida, na sua realidade. Então a gente precisa seguir em frente. Vai percebendo que quando você se liberta de um sofrimento é exatamente porque você desapegou de uma crença negativa, né? Você acreditar que você só pode ser de um jeito. Não precisa disso, você pode ser de milhares de formas. Você pode ser uma metamorfose ambulante. Você pode ser o que você quiser, quem você quiser construir. Próximo tipo de apego, quarto tipo, apego ao passado. Esse é recorde na terapia. A pessoa procura a terapia para falar do que aconteceu, como foi a infância, do que tem lá atrás. Pense, a terapia ela se resume a falar do que passou. Mesmo que seja é, o que passou na semana passada, né? Que quando a gente começa a terapia, quem faz terapia semanal, a gente vai perguntar como é que foi sua semana? Aí vamos falar do passado, do que aconteceu naquela semana. A terapia é muito voltada para o passado. E também para o futuro, né? Porque a pessoa vai falar dos medos dela, do que acha que vai acontecer. Quem está ansioso está com medo do que vai acontecer. Apego ao passado, quando a mente e o coração ficam presos às experiências antigas. E isso pode envolver saudade, mágoa e traumas não resolvidos. Exemplos: viver relembrando como era antes. Ah, porque no meu tempo era melhor, porque era assim, porque era desse jeito, porque a pessoa não aceita como é agora, ela ainda está aprisionada ao que foi. Outro exemplo, não perdoar algo que passou. Eita, ficar se corroendo, carregando um peso do não perdão. É terrível. Medo de recomeçar por causa de uma decepção antiga. Não, porque eu fui traída na minha antiga relação, aí eu não posso mais me relacionar porque eu acho que vai ficar se repetindo, se repetindo. Então eu abro mão de me relacionar porque eu tô presa ainda ao que aconteceu. Fiquei lá. Há 5 anos atrás eu ainda tô lá, eu não evoluí. Imagina. É, e rigidez mental, né? O eu aí.
Tem gente que se apega ao passado para justificar as atitudes do presente. Muito, nossa, com certeza. Tá preso, né? Não tá no agora. Veja, a felicidade é a viver agora. Lembra quando a gente começou aqui, eu disse, esquece o dia, vamos viver isso agora? É assim que a gente tem que viver, de instante em instante. Só tem o agora. Só o agora, só o agora. É, a felicidade é o agora, o desapego é o agora. Porque agora eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sou só esse momento, esse instante. E ele vai passar. Então eu o vivo da melhor forma possível e deixo que passe. É assim que a gente deve viver. E o apego ao futuro, que é, poxa vida, eu quero que seja do jeito que eu escolho, as minhas expectativas. O apego ao futuro é você esperar que seja da forma que você determina. Então, vive preso ao que ainda não aconteceu, criando ansiedade e frustração. Porque se não sair do jeitinho que você quer, você se chateia. Não quer se frustrar, não crie expectativa. É possível viver sem expectativa, sim. Quando você diz, deixa eu ver o que acontece, deixa eu ver como é que vai ser isso aqui, sem determinar que você queira que seja do seu jeito. Desejo de controlar os resultados, as pessoas, os caminhos, as formas como algo vai chegar até você, por exemplo. Criar roteiros mentais de como tudo deve ser. Ah, porque deveria ser assim. Sofrer por antecipação, né? Sofrer por uma coisa que nem se sabe se vai acontecer ou não. E viver apegado à ideia de sucesso, de perfeição, de segurança total. Não tem. Não existe. Não existe perfeição. Não existe segurança total. Estou me frustrando menos atualmente. Quando dá, deu. Quando não dá, tá tudo ok. Melhor assim. Exatamente. Pronto. Essa é a aceitação. De aquilo que se apresentou é o que é. Ponto final, acabou. Pronto, é isso aqui. Não tinha que ser diferente. O passado que a gente viveu foi exatamente o que tinha que ser. Não era para ser de outro jeito. Apego à identidade. Sexto tipo de apego. O apego é a sua identidade. Vício em sentir algumas emoções. Vê, esse apego à identidade, ele fala da questão emocional, né? Como se você se identificasse com a culpa, a raiva, a tristeza, com a ligação com os teus papéis de vítima, de salvador, de pessoa forte. Então, não conseguir largar um ressentimento porque isso alimenta uma história interna em você. Ah, eu sou a vítima da minha família, porque eles fizeram isso e aquilo comigo. Aí você fica apegado ao sofrimento, porque você é o próprio sofrimento, você é a própria vítima e não quer abrir mão disso. Então, haja terapia, haja um trabalho terapêutico para você se desidentificar desse papel de vítima. Apego ao futuro acontece muito de pais para filhos. Antes dos filhos nascerem, muitos pais já têm o roteiro de vida dos filhos. Nossa Senhora, são eles jogando as próprias frustrações para frente, né? Não, eu queria ser advogada, aí eu não tive coragem, peito suficiente para ir lá fazer, aí eu quero que o outro realize meu sonho. E aí começo a depositar essa expectativa no filho e pedir que o filho seja o advogado que eu não fui. Não pode ser assim. Cada um tem que escolher o seu próprio caminho. Então, já não basta você estar apegado às suas questões, você ainda querer determinar o que é que os outros vão viver ao teu redor. É um ego gigante, né? Não tem mais consciência aí, não. É puro ego. Ok. Desses seis, qual é o teu principal? Escreve aí para mim. Você se identificou com vários, se percebeu em vários, mas tem aquele que você diz: caramba, eu tô aqui, ó, desse, tô totalmente identificada com.
a salvadora que ajuda todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que melhora a vida de todo mundo, menos a própria. Apego ao passado. Ok. Então, vai se concentrar nisso, tá? Nas próximas partes. Outro. Apego emocional, que é o passado. Isso. Vai percebendo aí, então. Eita, é aqui que eu tenho que me trabalhar. Ó. Apego emocional, certo? Vai anotando aí no teu caderninho. Hoje começa o meu processo de libertação desse apego aqui, ó. E aí, quando a gente vai trabalhando ele, você vai escrevendo exatamente sobre o quê? Ah, eu tenho apego emocional diante de uma tal situação, diante de uma tal pessoa, diante de uma tal coisa. Apego emocional, apego material, apego ao futuro. É, às vezes a gente tem vários. Quando é muito identificado ao apego, nossa, a gente vai ter todos. Mas é possível se libertar um por um. Apego às pessoas. Isso é muito comum, né? O apego às pessoas. Já iniciei o processo de libertação do apego à identidade de Salvador. Sou demais, né? Apegada às pessoas. Ok, aí vai pensando nos medos que tem por trás disso. E a gente vai mergulhar nisso agora, tá? Olha, eu não tenho medo de trazer os exemplos de vocês aqui, tá? Tudo que a gente for falando é para que você vá se melhorando mesmo. Não deixe seu ego impedir você de mostrar o que tem em você, de olhar para você. Faça isso de uma forma bem natural. Eu também trago meus exemplos para a gente ficar bem à vontade aqui agora. Eu já fui muito apegada a pessoas, mas hoje eu tenho me trabalhado muito para conseguir ficar numa boa com isso, sabe? Eu tinha muito pesadelo, assim, de pessoas morrerem. Era um sofrimento que eu tinha muito grande de, ai meu Deus, como é que vai ser quando a minha mãe morrer, quando meu pai, quando as minhas irmãs, coisas assim. Ai, meus sobrinhos que são tão jovens, eu não quero que eles morram, sabe? E aos poucos a gente vai se libertando, a gente vai percebendo que não vale a pena viver assim, e vai abrindo mão, e vai se modificando. Ok, aí dá uma chacoalhada, chaculejada, uma mexida aí no teu corpo, balança teu corpo, se mexe, sacode teus braços, sacode tuas pernas, vai percebendo onde esse apego pode estar aí no teu próprio corpo, os pesos que você vai sentindo, à medida que a gente vai tocando no assunto, sabe? O teu corpo ele vai mostrando as partes que estão ali guardadas, as energias desse apego. De vez em quando a gente dá uma sacudida para soltar isso. Vamos lá. Por que que desapegar é tão difícil? Não é fácil não, tá? Mas é possível, é isso que importa. Nada na terapia é fácil, nem nessa vida. Não acho que isso é uma crença, é uma realidade, né? Todo desenvolvimento da gente, ele é duro, ele é difícil. Mas por que o apego é assim? Porque muitas vezes ele traz uma falsa sensação de segurança. Se essa pessoa ficar comigo, a minha vida vai ser melhor, sabe? Se eu tiver dinheiro, eu vou estar muito mais seguro diante da vida. Ou qualquer outra coisa, né? Então, a segurança, a identidade, o controle, é a isso que a pessoa está apegada. E tudo isso vem do medo. E o medo não é a verdade, o medo é a ilusão. Por isso que eu bato tanto na tecla, vamos desapegar, 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 porque no fundo o apego é eu estou agarrada ao medo. Estou lá nas frequências emocionais de 100 Hz, baixíssimo, e estou agarrada ao medo e acho que eu tenho que viver ali com ele, longe da verdade, longe do amor.
Isso não é nada interessante. Esse entendimento, as novas crenças, seja lá quais foram as suas antigas, está na hora de jogar fora e trazer novas crenças, que é apego não é amor, é medo de estar sem aquilo que se tornou parte do seu ego. É uma identificação de tudo que você acha que precisa, você está apegado. Então, o apego é medo disfarçado de necessidade. Eu preciso, eu necessito. É medo disfarçado dessa necessidade de algo. A gente não precisa de nada, só de Deus, né? Só da divindade. Porque se você consegue se conectar com a divindade, você tem tudo. Você vai ter o dinheiro que você precisa, você vai ter tudo o que você precisa. Você vai ser provido de todas as maneiras, nutrido de todas as formas. Então, a única coisa que realmente você precisa é da divindade, é da tua conexão com o teu eu essencial. Todo o resto é secundário. Então, apegar-se é segurar com força. O contrário de amar, que é permitir que o outro seja livre, e você também. Então, o apego diz: preciso disso para ser feliz. E o desapego diz: posso ser feliz mesmo sem isso. Veja aí qual foi dessas frases que mais tocou você, que você pode usar essa frase como um antídoto contra o teu apego. Uma frase que, quando o apego aparecer, você poder dizer aquilo e ter um remédio para dizer: não, eu posso ser feliz sem isso. Eu sou feliz e não preciso de nada aqui para me deixar feliz. Porque essa felicidade ela vem lá do teu coração, não vem do mundo externo, não vem das coisas físicas. Posso ser feliz sem isso, posso ser feliz sem isso. Pronto, é essa a nossa frase, então. Mantra, mantra, mantra. Posso ser feliz sem dinheiro, eu posso ser feliz sem status, eu posso ser feliz sem relacionamento, o que seja o que for aí, eu posso ser feliz sem os meus sapatos, eu posso ser feliz sem as minhas roupas, eu posso ser feliz sem o meu carro, eu posso ser feliz sem essa casa, eu posso ser feliz mesmo sem isso. Perfeito. Então você vai repetindo isso, repetindo, 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 até que isso se torne a verdade. Vamos refletir. Agora, cada um olhando para si, com toda a honestidade do mundo e respondendo: qual tipo de apego está mais presente na tua vida nesse momento? Escreve aí. Tal apego, tal situação, tal pessoa, tal coisa. Escreve mesmo. Eu estou apegada aqui à minha amiga e eu só quero sair se for com ela, porque eu não fico. Não acho divertido quando eu saio sem ela. Pode estar um monte de amigos, mas eu só quero aquela amiga, sabe? Escreve os detalhes. De tudo que a gente foi falando, o que é que você percebe? Eita, isso aqui eu estou apegada. Isso aqui eu realmente estou vendo que meu emprego tá ruim, tá terrível, mas eu não quero ficar sem ele, porque eu demorei muito, sabe, para conseguir. Aí agora eu não posso deixar. Escreveram? Vai ver se depois vocês sentirem que esse é o tipo de assunto que vocês precisam levar lá para terapia individual. Manda para mim o que você está escrevendo depois, para a gente poder olhar para isso de uma forma mais individualizada. Aqui não tem como a gente fazer, né, esse negócio aí mais profundo e íntimo, mas só você pode descobrir, né,
O apego a que você está enganchado. E a gente pode olhar junto para isso. Escreveram? Ok. Quem não conseguiu achar, é porque ainda não está se enxergando, viu? Porque se eu for parar mesmo para fazer isso aqui com todo o desapego que eu acho que eu tenho, sempre vai ter alguma coisa. Sempre. Se você já pensou, ah, não, não tem nada, é porque você não está se enxergando. Sinto muito te dizer. Ainda não chegamos nesse nível, mas a caminhada é para lá. Esse apego aí que você escreveu está tentando te proteger de sentir ou de enfrentar o quê? Ah, esse apego que eu escrevi aqui, ele está me protegendo de sentir, de me sentir sozinha, de ficar eu comigo mesma, porque isso me assusta, sabe? Porque eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que eu não posso viver sem essas pessoas, por exemplo, se o teu apego for sobre alguém. Então, tá protegendo você de sentir culpa, ou de sentir medo, ou de sentir raiva, ou de sentir ansiedade. Esse apego tá te protegendo de, ai, não, eu vou ficar muito ansioso se eu ficar só, porque eu vou me sentir desprotegido. Então, é melhor ficar agarrado aqui. E é exatamente o que você não quer enfrentar, sabe? Você perceber que, eita caramba, eu tô agarrada aqui nesse relacionamento com essa pessoa porque eu não quero olhar para mim, eu não quero me relacionar profundamente comigo. Eu não quero enfrentar o ego que existe aqui dentro de mim, que ele é muito forte e poderoso. Então eu vou ficar aqui botando outra pessoa na minha frente para eu não ter que enfrentar isso. Escreve aí. O que é que você está descobrindo? Que insight você está tendo agora dessa percepção? Eita caramba, eu não sabia que era assim, ó. Que coisa. Que coisa interessante. Eu acho o máximo quando eu descubro alguma coisa de mim, sabe? Eita caramba, a minha demora é a descobrir. Enquanto eu tiver com mecanismo de defesa para não ver, para não descobrir, tudo bem, mas quando eu descubro, acabou. Acabou, eu sei que eu vou mergulhar naquilo, eu vou mesmo embora. Então, eu descobri hoje que eu estou apegada aos meus cadernos, tudo que eu escrevo, e aí eu não quero que nenhum deles vá embora. Eu tenho um monte de caderno que eu escrevo, eu não tenho um caderno da terapia, não, eu acho que eu tenho uns sete. E escrevo todos eles. Ai, descobri que eu estou apegada a eles, com certeza eu vou me desfazer deles. Não quero me apegar a nada. Meu apego agora é esse, não me apegar. Estou apegada ao desapego. Então, vamos mergulhar num tema muito importante, que é estilos de apego. Todo mundo escreveu, terminaram mesmo. Posso ser feliz? Não, cadê? É, então, deixa eu ver aqui o que é que vocês escreveram. Eu estava apegada ao grupo de amigas que já tinha há bastante tempo, né? Vários anos. Daí ontem eu saí do grupo e foi um alívio. Aí a gente fica naquela protelando, né? A relação não tá funcionando mais, mas a gente fica ali querendo mudar as pessoas, querendo mudar as coisas, querendo que seja de outro jeito, até chegar a esse ponto de, ah, não, vamos desapegar. Aí dá um alívio tão grande, é tão bom. Aí você diz, meu Deus, por que eu estava ali? Por que eu estava esse tempo todinho agarrado naquilo? Ah, não, não precisa. Estou apegada a alguém por medo da traição. Aí, pronto, é a história de entender essa traição na tua vida, de onde ela vem, quando foi que você começou a criar isso na tua vida, na tua história, porque você precisa entender que foi criado por você mesmo, que o outro ele só está mostrando as coisas que tem aí dentro de você. Então, fazer um mergulho, porque aí tem a ver com a ferida da traição. Ok, muito bem. Adoro a interação de vocês, está sendo muito maravilhoso.
Aí a gente vai entrar num assunto agora, outra teoria, tá? Lembra que expandir a consciência sou eu acessar conhecimentos que eu nunca imaginei. Então, eu vou trazer agora a teoria dos estilos de apego. Nós temos estilos, formas de começar esse apego lá da infância. Então, é uma teoria psicológica desenvolvida por John Bowlby, que é um psicólogo. E esse conhecimento ajuda a entender como os relacionamentos com os outros e por que você se sente com medo de perder, com dificuldade de confiar nas pessoas. Vamos entender onde tudo começou. Aí eu vou trazer o que é que a gente quer. São quatro tipos, né? Quatro estilos de apego, e existe o apego seguro, que é onde todos nós queremos chegar. Vê que coisa linda, maravilhosa. No apego seguro, a pessoa sente que pode confiar nas relações, se sente confortável com a intimidade, tem autonomia sobre si, sobre suas emoções, sentimentos, pensamentos, consegue amar sem se perder, sem perder a si mesma naquela relação. É um adulto seguro, que tem vínculos saudáveis, que sabe dar, sabe receber o afeto, sabe trocar e lida bem com as separações e com as mudanças. Olha, que inteligência emocional. Frase típica do apego seguro. Se você for, eu entendo. Se ficar, eu recebo com amor. Eita, poxa, palmas para essa frase. É exatamente o que a gente quer, né? Olha, se você ficar, eu te recebo com todo amor. Se você for, eu entendo e agradeço e sigo em frente. Tchau, pode ir. Aí eu acho que, sei lá, talvez 5% da população consiga ter esse tipo de apego. Até agora eu não conheci pessoas nesse nível, tá? Isso, pelo menos no meu nível aqui, ainda estamos nos outros tipos de apego que são os meus. Eu não estou nesse nível aqui, mas todos nós estamos caminhando para lá. Apego ansioso ou ambivalente. Medo constante de ser abandonado ou rejeitado. Necessidade de atenção, de validação, de proximidade o tempo todo. Tende a se apegar demais, tem ciúmes ou se anula para manter o outro por perto. É aquela pessoa que vai se adequar à vida do outro, abandonar quem é para poder ter o outro perto. Eu vou ser aquilo que o outro quer que eu seja, não vou ser eu, não. É o adulto ansioso, que vive entre a carência e o medo de estar só. Busca amor, mas não confia nunca que vai ser amado o suficiente. Normalmente é aquela criança que não se sentiu amado pelos pais. Frase típica do apego ansioso: você vai me deixar. Você tem que me dar toda a certeza que você vai ficar comigo e nunca vai embora. Terrível, né? Olha aí a crueldade. Tchau, pode ir, vai. Parece mesmo, né? Parece uma coisa negativa, né? O desapego parece uma coisa negativa, que você não tá nem aí para nada. As pessoas apegadas não entendem o que é uma pessoa desapegada. Como assim você vai sem mim? Não, você não pode ir se eu não for. Alguém se identificou aí com o apego ansioso? Por isso causa medo. Parece negativo. Sim, eu. Gente, parece, mas não é, né? Só parece. Parece que o apego é amor. Parece uma coisa bonita, né? Ai, não, eu só vou se você for. Como uma lealdade, né? Como uma fidelidade. O apego parece isso, né? Só que ele não é. Ele é medo. Eu só vou se você for porque eu não sei ir sozinho. É só por isso. Se eu soubesse, não é bom para as relações, né?
Apego evitativo. Dificuldade de se entregar emocionalmente, medo de perder a liberdade ou de ser vulnerável. Ah, esse aqui sou eu, tá? De todos os apegos, esse é o mais latente em mim. Costuma se afastar quando a relação fica íntima demais. É um adulto evitativo, aquela pessoa que foge, né? Parece autossuficiente, mas no fundo está guardando inseguranças profundas, que também vêm da relação paterna e materna, né? Aqueles pais que foram constantes, que não estiveram lá quando a pessoa precisou. E aí é a pessoa que tenta controlar o vínculo, porque ela não quer se ferir. Frase típica do apego evitativo: prefiro não depender de ninguém. Só que não é possível isso, né, gente? Não tem como a gente não depender de ninguém. A gente tenta, mas tem um pouco desse também. É aquela parte que o ego diz: ai, não, não quero descobrir isso, não. Para de olhar para isso. Oxi. Senão eu vou descobrir que eu tenho todos os apegos. Não quero ver isso, não. O último, para não torturar muito vocês. O quarto apego, o quarto tipo de apego é o apego desorganizado. E ele é uma mistura de medo e desejo. Eu tenho medo, mas eu quero. Sabe assim? Eu vou, mas não vou. Eu faço, mas não faço. Eu fico assim no meio do caminho. Tem um lado meu que diz que sim, tem outro que diz que não. Porque esse comportamento ele vem das experiências traumáticas, de relações muito instáveis. Né? Tem uma hora que a minha mãe diz que me ama, depois ela me agride. Tem uma hora que o meu pai é caloroso e é frio também. E aí a criança ela fica nessa nuance de, afinal, o que que se passa aqui? Então, ama e teme ao mesmo tempo. Tem amor, tem muito amor dentro de mim, mas eu tenho tanto medo quanto tenho amor. Aí não dá, né? Os dois não podem coexistir. Então, é aquela pessoa que sabota os vínculos e age de uma forma imprevisível, né? Tá tudo bem na relação, ela vai lá e faz uma besteira bem grande para sabotar aquela situação, porque ela não pode ser feliz. Então, é um adulto desorganizado que oscila entre buscar o outro intensamente e depois empurrá-lo para longe. Frase típica do apego desorganizado: eu quero, mas não sei se consigo lidar com isso. Quem se identificou? Muito importante. Atenção aqui. Esses estilos se formam geralmente na infância, mas não podem ser transformados com a consciência. Eita, mas podem, né? Tudo pode ser transformado com a consciência. Não é porque isso aconteceu lá na infância que você tem que continuar assim. Tudo isso pode ser modificado. Então, com consciência, com terapia, com amor, com autoconhecimento, você pode mudar o seu estilo de apego. Esse estilo de apego que você percebeu aí, ele não é uma sentença, ele é só um ponto de partida. Quando eu entendi o meu apego, que, ai, não, então eu vou ficar longe, é melhor, porque assim eu não me magoo. Aí foi quando eu percebi, não, então eu tenho que me aproximar mais. Tenho que trabalhar isso em mim para eu poder me libertar disso. Porque eu não quero viver assim, eu quero chegar no nível do primeiro, que é o apego seguro. Então, eu vou me trabalhar para chegar nele. Então, não é porque você descobriu isso aí que quer dizer que você tem que viver assim. Você descobriu e você pode transformar. É essa a proposta. E aí, voltando para os nossos caderninhos, você vai escrever agora três coisas a quais você sente apego. Três coisas. Fora aquele que você escreveu lá, vai pensando agora, eita, pô, agora que eu descobri meu tipo de apego, meu estilo, aí eu me lembrei de tal coisa, me lembrei de tal pessoa, eu me lembrei de tal situação, de tal lugar, de tal expectativa, de uma questão do passado, e aí você vai trazer agora, né? Três coisas às quais você sente apego. E pode ser coisa muito simples, tá? Ai, caramba, eu tô apegada aos meus óculos, não sei sair sem ele.
Sinto tanta falta. Se eu sair sem ele, eu tenho que voltar e buscá-lo. Ah, eu estou muito apegada ao meu telefone. Eu durmo com ele debaixo do meu travesseiro. Não posso ficar longe dele de jeito nenhum. Esse é o apego das coisas, né? Mas eu quero que você vá descobrindo vários tipos de apego que tem por aí. Ah, eu estou apegada ao meu trabalho, não quero ficar sem ele. Ah, eu estou apegada à minha cidade, eu quero morrer aqui. O meu pai, ele tinha um apego muito grande à casa que a gente viveu. E ele gostava muito que ele dizia que quando ele morresse, ele queria ser enterrado lá. Poxa, ele morreu. Será que ele está vagando por lá? Será que ele está por lá ainda? Enfim, esse é um apego ao lugar. Como se você não pudesse existir de outra forma, em outro contexto. Pronto, escreveram, descobriram que no fundo a gente está apegado a milhares de coisas. Quando eu comecei a fazer esse exercício comigo, meu Deus do céu, eu sou o puro apego. Eu estou apegada a tudo. Credo. Era difícil de jogar coisas fora. Eu queria, né? Tá com tudo. Eu comprava um presente para alguém, eu não queria dar, eu queria ficar com o presente. Aí eu comecei a comprar dois. Olha o nível de apego. Sério, eu já fui muito apegada, hein? Muito. Mas eu tô melhorando. Vamos chegar lá. Beleza? Escreveram? Depois, quando for se lembrando mais, vai anotando também, tá? A ideia aqui é que a gente tem um panorama de, eita, tem tudo isso para eu ver, ó. Já fiz isso, credo, não faço mais. Ok, então sobre isso que você escreveu aí, escolhe um. Aquele que você diz, cara, esse daqui é o principal, ele é o maior de todos, ele tem a maior nota. Se fosse dar uma nota, esse daqui é a maior nota. Esse é o que mais atrapalha a minha vida. Vou olhar para ele. E começa a responder aí. O que é que tu estás segurando com medo de perder? O que é que tu estás segurando aí? Ah, eu tô segurando uma amizade que não é mais amizade, que faz muito tempo que nem se fala mais, mas eu tô com medo de perder, tô aqui tentando segurar uma coisa que nem existe mais. Por que essa coisa é tão importante para você? Por quê? Ai, não, porque essa pessoa já me amou, aí eu tô sentindo falta ainda do amor que ela tem para mim, então é muito importante eu me sentir amado por essa pessoa, eu tô esperando que esse amor volte. O que que te impede de deixar isso sair da tua vida? O que é que impede de tu dizer, tá na hora, tá na hora, tchau, valeu, pode ir. O que aconteceria se você deixasse essa coisa aí? Como é que a tua vida ficaria? Vai percebendo o teu corpo, tuas emoções, teus sentimentos nesse momento, porque a gente está mexendo com uma coisa profunda. Você realmente precisa disso para ser feliz? Ou se sentir seguro, segura? Precisa mesmo? Tem certeza? Será que tu sobrevive se isso sair da tua vida? Será que faz tanta falta assim? Às vezes a gente descobre que não. Se tiver a coragem de deixar ele, depois a gente descobre que, caramba, isso nem.
Era tão relevante assim. Esse apego está te fortalecendo ou está te prendendo? Existem tipos de apego que podem fortalecer, tá? Às vezes, se você é apegado a um cônjuge, um pai ou uma mãe que geram crescimento na tua vida, são pessoas que te apoiam, que te fazem bem, que te faz sentir amado, que recarrega a tua bateria, é um apego fortalecedor. É diferente do apego que aprisiona, que te prende, que te traz um peso, não uma leveza. Eu estou querendo chorar. Pode chorar, viu? Aproveita esse momento aí. Deixa essas lágrimas fluírem para esse apego sair. Lembra que a lágrima é uma forma do apego também, embora através delas. Lembra que a gente está aqui num lugar seguro, num espaço terapêutico em que a gente tem apoio uns dos outros para as nossas emoções poderem fluir aqui. Esse é o nosso grande trabalho, né? Chorar é uma forma de transmutar essas energias que estão aí guardadas, essas águas que estão aí aprisionadas. Deus sabe quanto tempo. Então, se permite, deixa isso fluir. Se tiver com vergonha, fecha a câmera, mas aproveita, não deixa passar a oportunidade de chorar, não. E principalmente, olha para essa parte. Você está apegado por um afeto ou por medo? Medo de estar só, medo de falhar, medo de não ter controle, ou seja lá que outro tipo de medo seja. Essa coisa que você escreveu aí, que você acha que está apegada, é por quê? É porque é uma coisa que te faz bem, que tem um crescimento mútuo, ou é medo? Escreve aí. Respira fundo e vai sentindo aí o que precisa ser sentido agora, tá? A gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui realmente para olhar para as questões difíceis. Se fosse fácil, a gente não precisava se juntar, né? Então, esse entendimento de aqui é o lugar dos nossos processos. E o apego é uma coisa muito dolorosa, então é natural que a gente chore, tá? Eu chorei muito por apego, gente. Nossa, eu era uma pessoa obcecada, assim. Quando eu me relacionava com alguém, eu só pensava na pessoa 24 horas, ficava obcecada, compulsiva, então isso me gerava um sofrimento terrível. Era uma coisa muito ruim. Então eu derramei muitas lágrimas por relacionamentos. Ainda estou no meu processo, né, para melhorar isso. Ainda não me curei, não, mas o que importa é que estamos seguindo em frente. Fizeram. Agora uma parte melhorzinha, tá? A gente chama isso de exercício de projeção. A gente vai projetar um futuro, pensar em você, sua vida daqui a 6 meses, livre desse apego. Eita, caramba, eu consegui me libertar. Como é que sou eu, então, daqui a esse tempo, 6 meses, totalmente livre disso? Como é que eu tô? Como é que eu ando pela rua? Como é que eu me sinto? Como é que eu me visto? Como é que eu brilho? Como é que eu tô aqui na minha leveza? Como é que sou eu? Então, imagina essa cena de você desapegado, livre, feliz. Quem você seria? Como você se sentiria? Quais são as novas oportunidades que poderiam surgir no espaço que isso estava ocupando antes? Porque toda vez que a gente desapega de algo, surge outra coisa, tá? Tenho medo de desapegar, não, que vocês vão descobrir isso. Ai, não, eu tenho um caderno aqui que eu estou agarrada nele, apegada, não quero que ele vá embora, porque eu vou ficar sem caderno. Deixa ele ir embora para tu ver um novo caderno chegar, bem mais bonito, colorido, diferente.
Mas enquanto tiver com aquele, não nova. Ah, eu quero trocar de carro, mas estou apegado ao meu carro antigo. Tem que desapegar primeiro, tem que abrir o espaço primeiro. Tem que conseguir dizer tchau primeiro para poder outra coisa chegar. E às vezes a gente quer acumular, né? Tem um relacionamento, aí aquele relacionamento tá ruim, aí eu vou arranjar outro relacionamento para botar no lugar daquele. Isso dá errado, não. Primeiro eu tenho que desapegar do primeiro, dizer tchau com gratidão, amor e alegria, para poder o novo relacionamento chegar, né? Não vamos tumultuar. Então, se percebe aí como é você desapegado. Imagina mesmo essa cena. Pode escrever: ah, eu sou livre, eu sou feliz, eu sou leve, eu sou contente, eu sou alegre, eu sou tudo de bom. E escreva agora uma frase de libertação pessoal. Por exemplo, hoje eu escolho confiar e soltar. Eu libero com amor aquilo que já cumpriu seu papel na minha vida. A liberdade me fortalece. Escolhe aí uma frase, não precisa ser essas, tá? Mas pode ser uma que você sentiu aí quando você viu essa imagem de você livre, feliz, desapegado. Que frase combina com essa pessoa que está mesmo livre daqui a 6 meses? Escreve ela. Percebe aí que são versões nossas, tá? Algumas versões nossas que a gente decide qual é a que vai ficar. Então, eu tenho a minha versão Geisiane sofrendo, apegada, infeliz. Essa versão aí que passou muito tempo aqui, muitos anos atuando. Até que eu percebi que ela existia. Aí eu, opa, não quero não, essa versão aí não. Eu quero a Geisiane evoluída, sabe? Que desapegada, livre, que sabe o que quer, que busca melhorias. É essa versão aí que eu estou construindo. Então, você vai entender qual foi a versão apegada sua, vai começar a desacoplar isso de você, desidentificar dessa versão e vai definir que versão é que você quer que exista a partir de agora. Então, essa nova versão vai combinar com uma realidade diferente, com crenças diferentes. Essa nova versão desapegada, ela confia, ela solta, ela não tem medo. Ela diz: Deus vai mandar uma coisa melhor ainda para mim. Muito melhor do que essa, principalmente se for uma coisa que não estiver boa. E quando a gente fica ali preso na situação ruim, é como se a gente dissesse: Ó, universo, manda só isso aqui, porque é disso que eu gosto. Aí não vai vir uma coisa diferente. Mas quando a gente diz: cara, eu não quero mais isso aqui, não. Abre um espaço para realmente vir uma coisa diferente e nova. Mas depende da tua coragem, sabe? De querer se transformar. Escrever uma frase linda, poderosa e maravilhosa da tua nova versão, desapegada. Ok? Agora, eu vou pedir para todo mundo voltar aqui para a gente se ver de novo. Quero ver como é que vocês estão, porque a gente vai fazer o trabalho do desapego através de uma meditação agora, tá? A gente foi lá, tocou nas feridas, olhou para a parte ruim, beleza. Agora a gente enxuga as lágrimas, se precisar, respira fundo e diz: vamos se libertar agora. Vamos soltar esse sofrimento, vamos deixar ele para trás, não vamos deixar ele seguir com a gente a semana toda, não. Foi só um momentinho, 5 minutos. Quando eu percebo um eu aí, ai caramba, eu preciso chorar. Peraí, 5 minutos para eu chorar. Choro, choro, choro. Daqui a pouco, tá bom, né, gente? Já deu. Vamos voltar para a vida. Não é para ficar lá, não, entendeu? É só para desaguar e dizer, beleza, eu dou espaço para esse sentimento estar em mim, eu acolho e agora eu liberto. Então, esse é o nosso processo de libertação. Então, eu quero que vocês olhem direitinho aqui a tela. Essas bexigas, esses balões de ar
vão representar cada um dos apegos. Eu sei que eles não são levezinhos assim, não, né? Podiam ser pedras aqui, né? Imagina que tem umas pedrinhas aí dentro desses balões. O apego, ele não é leve, ele é pesado, ele é sempre pesado. E é uma dica, né, para você entender. É apego, é pesado. Todo desapego é leve. E o que que a gente vai fazer? A gente vai nomear cada um desses balões com tudo que vocês escreveram. Você vai imaginando que cada um desses balões é desses apegos. E a gente vai juntar todos, porque a gente vai se libertar de todos de uma vez só, para nossa mente entender que, opa, chegou a hora de soltar. Não vou mais sofrer por isso, não. Porque ser desapegado é bom demais. Então, essa é a meditação para soltar as amarras. Imaginar deixando tudo isso ir, com os balões subindo no céu. Então, vamos lá. Essa é a parte principal, tá? É a hora que a gente pratica. É a hora que a gente vai lá mexer no nosso subconsciente e liberar o espaço, né? Como se a gente estivesse tirando os aplicativos do computador, do telefone, desinstalando um monte de aplicativo que estava aí e abrindo espaço para novos aplicativos, muito melhores. Então, a gente vai entrar em estado de meditação, sentar com a coluna reta, com os pés tocando o chão. A gente vai respirar profundamente 3 vezes. Inspira pelo nariz e solta pela boca, bem devagar. Mais uma vez. Inspira. E expira, liberando todas as tensões, assim, ó. Soltando os pesos, as dores, as preocupações, deixando ir. Isso. Respira mais uma vez. Vai fazendo essa respiração até sentir o teu corpo relaxando, leve. A nossa meditação se chama Desapegando com Amor. Respire, solte lentamente. Sinta seu corpo presente, aqui e agora. Dê permissão para esse momento ser inteiramente seu, só seu. Perceba cada parte do seu corpo, leve a sua atenção para o seu corpo físico, observe os seus pés, descanse as suas mãos, deixe a sua respiração natural, o ar entrando e saindo sem qualquer esforço. Não há nada que você precise fazer agora. Esteja somente aqui. Se vier algum pensamento, só observe e deixe passar, como nuvens que passam no céu. Cada pensamento é uma nuvem que você observa e deixa passar.
Imagine que você está num lindo jardim, um lugar na natureza com muitas árvores, com muita grama, e você vai caminhando nessa grama. Você está aí, em conexão com a natureza, só você e os elementais. Então, observe ao seu redor, tem flores coloridas, passarinhos cantando, o barulho de um riacho passando. E você caminha tranquilamente nessa grama. E você observa que na sua frente tem um monte de balões. E eles estão todos enroscados um no outro. E cada um desses balões é um apego seu. Veja aí as pessoas, as coisas, os objetos, os lugares, as situações, o passado, as expectativas, os apegos emocional, material. Pegue esses balões nas suas mãos, junte todos eles e observe que esses balões representam aquilo que você está apegado, uma pessoa, uma dor, um medo, um objeto, uma lembrança. Veja como você se sente segurando esses balões. Dói? Traz insegurança? Dá uma sensação de cansaço? Respire e observe sem julgamento. Só perceba o que você está sentindo. Agora, olhe o céu aberto à sua frente, a imensidão desse céu. E sinta que é totalmente seguro soltar. Com gentileza, imagine que você agora está abrindo as suas mãos e deixando os balões irem embora. Eles flutuam no ar e são levados pelo vento. Perceba como seu corpo se sente. Se você tem uma sensação de alívio, de leveza, sinta o espaço que se abre dentro de você nesse momento de desapego. Mentalmente, faça afirmações de liberação. Repita com carinho: eu mereço a libertação. Eu me permito soltar o que já cumpriu seu papel. Eu sou livre para seguir em frente. Eu desapego de tudo e qualquer coisa que não me faça bem. Eu escolho confiar no fluxo da vida. O que é verdadeiramente meu, o que é verdadeiro, permanece. O que não é, se dissolve com amor. Eu sou a leveza, eu sou a presença, eu sou a paz. Observe os balões cada vez mais distantes, ficando mais longe, mais longe, mais longe. Todo esse apego se transmutando em pura luz no universo. E os balões desaparecem, como desaparece todo o peso que estava aí sendo carregado e guardado dentro de você.
Então, deixe teu coração se invadir de gratidão, gratidão por essa cura, gratidão por esse desapego. Imagine uma luz envolvendo você, uma luz na cor que você quiser, pode ser rosa, pode ser verde, pode ser branca, pode ser azul, pode ser amarela. Imagine uma cor de uma preferência sua e essa luz te envolve completamente, envolve todo o jardim que você está e traz essa sensação maravilhosa de que você está fazendo a coisa certa quando você solta. Que quanto mais você solta, mais as coisas fluem para você. Quanto mais livre você fica, mais oportunidades chegam. Quanto mais você abre mão, mais espaço tem para você ser feliz, para você entender o que realmente vale a pena viver. Então veja o seu corpo dançando nesse jardim, dançando, flutuando, leve, uma melodia de vibração com o universo. Nessa sensação de que você é o próprio balão solto e livre no ar, desapegado de tudo, indo para onde o vento te mandar ir, completamente sem controle de nada, livre como folhas ao vento, como as águas do rio correndo, fluindo, num ritmo perfeito, numa cadência totalmente conectado com a natureza. Você é o próprio rio, você é o próprio ar, sem peso algum. Nesse bailado, vá sentindo novamente seus pés tocando a grama, vá voltando para o chão. Perceba o seu rosto sorrindo, você feliz, contente, como uma criança que brinca, totalmente despreocupada. Aos poucos, vá trazendo sua atenção de volta para esse momento presente, vá sentindo as suas mãos, seus pés, o seu corpo sentado. Vá movimentando lentamente seu corpo. Quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos, trazendo com você essa sensação de leveza, de confiança, tendo a certeza de que soltar não é perder, soltar é abrir espaço para o novo, não deixa esse novo chegar. Buda diz que o apego é a raiz do sofrimento, e desapegar e permitir que a vida flua. Toda vez que você está apegado, você está impedindo o fluir da vida. Desapego não é indiferença, não é frieza, não é abandono, é liberdade emocional. Desapegar é confiar que o que é seu encontra o caminho até você. Gratidão por esse momento lindo, muito bom estar aqui com vocês. Eu agora vou parar a gravação para a gente conversar, tá?